Boa tarde, geração eleita. Boa tarde, povo de Deus. Como vocês estão? Quinta-feira abençoada, dia 3 de abril de 2025, 16 horas em ponto. Chegamos aqui com o programa Geração Eleita e hoje vai ser especial. E vocês falam assim, Nara, todo dia você fala que é especial? Sim, porque quando a presença do Senhor está invadindo o lugar, tomando conta, direcionando, sempre é especial. E hoje eu tenho um convidado que eu falei ontem, dei um spoiler ontem para vocês que estavam aí ouvindo a programação. E hoje vai ser incrível. Vai ser incrível e Deus vai falar muito através de nós, por meio de nós. Então fiquem ligadinhos que até às 15h20 estaremos aqui, ó, batendo um papo, falando sobre música, falando sobre Deus, sobre ministração, sobre louvor e vai ser bênção. Então vai compartilhando aí com o pessoal que você sabe que vai ser importante ouvir a mensagem de hoje, aquele seu conhecido que quer fazer música, que quer cantar para Deus, que quer louvar para Deus, que quer participar da banda da igreja, que quer fazer parte do coral, ele vai contar aqui como que ele iniciou na música. Eu creio que vai ser importante para você que está aí ouvindo, para você que vai ouvir, vai acrescentar muito na sua vida. E como vocês sabem, o programa Geração Eleita traz informação, traz conhecimento, mas traz a palavra de Deus. E a palavra que eu trago hoje está lá em Salmo 126, 6, e diz assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Quem nunca plantou com choro? Aqui, ó, tô levantando a mão, as duas mãos, levanto os pés. Também já plantei muitas coisas no choro, mas colhi com alegria, né? O importante é a gente não desistir, a gente não parar. Tem coisas que vão levar tempo, né? Tem coisas que precisam passar pelo processo, que você vai plantar, você todos os dias vai arar, vai molhar ali regar aquela sementinha, vai levar um tempo para ela crescer, mas tenha certeza, sem dúvida nenhuma, você vai colher essa semente com alegria, desde que você esteja plantando no Senhor, na obra do Senhor, com a palavra do Senhor, você pode ter certeza que você vai colher com muita alegria, e em fartura, em abundância, porque a gente serve um Deus grandioso, que Ele não nega bem nenhum aos seus filhos. E é com essa palavra que eu apresento o meu convidado de hoje, né? Não sei se vocês conhecem, mas com certeza vocês conhecem. O seu trabalho é confiar. Olha eu me atrevendo aqui cantando. Eita, Glória! Boa tarde, Israel Soares. Boa tarde, minha amiga, tudo bem? Estou muito feliz aqui, já recebi essa palavra aqui, hein? Já recebi. Meu Deus, estou muito feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite, tá bom? A palavra que você deu foi boa demais, porque ela termina dizendo, certamente voltará com alegria. É. É difícil as pessoas acreditarem, né? Principalmente quando estão passando por um processo difícil, seja qual for a situação, as pessoas elas tendem a achar que aquilo ali é um ponto final, que aí chegou o momento de, acabou, cheguei ali no meu limite, não vai dar, estou passando por uma grande situação, uma grande tribulação, e aí é quando alguns desistem, recuam, e o Senhor não tem prazer naqueles que recuam. Aí podem pensar assim, né, irmão? Ah, mas é fácil para vocês falarem, né? Você está aí fazendo o programa, ou o irmão está louvando, aí fazendo caravanas e alcançando multidões, mas aí eu já começo te perguntando, estar na posição em que você está hoje foi uma semente plantada com choro? Teve um processo? Olha, se ele riu é porque já teve processo aí, não foi fácil, não. Minha amiga, mais uma vez quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, trocando essa ideia aqui. Para mim, eu fico muito, saiu. Para mim, eu fico muito honrado de estar aqui compartilhando aquilo que Deus tem feito e vai fazer nas nossas vidas. É, até para você nasce já chorando, né? Se você não nasce chorando, tem alguma coisa errada, não é isso? Então, com certeza teve muito choro, ainda tem muito choro, porque é, é, aquilo que você gera
você, com dor, com certeza você vai dar muito valor. Então é por isso que às vezes a gente passa por muita tribulação e por muito choro. Com certeza teve e ainda tem muito investimento de choro, de lágrima, de noite sem dormir, de busca de conhecimento da palavra, de busca de conhecimento sobre música. Então, para tudo, para você ser bom em alguma coisa ou para você se destacar em alguma coisa, você precisa suar e chorar, entendeu? Para você emagrecer, você precisa suar, você precisa chorar, você precisa querer. Para você ser um bom funcionário, para você fazer tudo na sua vida, você precisa de choro, precisa de lágrima, precisa de suor. E na caminhada com Jesus não vai ser diferente, né? A Bíblia diz que Jesus chorou. Então, quem somos nós para não chorar? Então, o choro faz parte da caminhada, só que a gente iniciou falando, né, sobre o momento. Talvez tem pessoas que estão nos assistindo, está passando por um momento difícil, e Deus me deu uma palavra aqui, que você não é o seu momento. Entende? Você não é o seu momento. Você não é. Ah, Jael, mas eu estou no momento pior financeiramente. Você não é esse momento. Davi não era. Perdão, voltou aqui. Davi não era um adúltero. Davi era um homem que Deus olhava para ele e falava assim: olha, esse é um adorador. Esse é um cara que eu tenho um prazer em ver a adoração dele. Esse vai ser o rei de Israel. Abraão não era um covarde, entendeu? Mas Abraão não era um mentiroso quando ele mentiu que Sara não era esposa dele. Abraão era um cara amigo de Deus, ele andou com Deus. Então, Abraão não era o momento dele, Davi não era o momento dele. Então, você que está nos assistindo agora, o que está nos ouvindo agora, onde você está, onde você estiver, seja no carro ouvindo, seja na escola, seja em casa, eu não sei onde você está agora. Você não é o seu momento. Você é a escolha de Deus. E é uma escolha que causou um grande sacrifício. Ele, É, ele deu a vida do seu único filho por nós. Então a gente exatamente. precisa exercer esse Exatamente. papel com excelência. E aí, quando você fala Exatamente. assim, a gente precisa suar. Qual o lugar que a gente não é um suor e uma lágrima, é um suor e uma lágrima, mas a gente vai É, vencendo dia após dia, porque se a gente quer chegar em algum lugar, não existe métodos fáceis, caminhos sim. encurtados para se chegar. Quer dizer, existe, né? Mas com certeza Deus não está nisso. Exatamente. Exatamente. Se fosse fácil, Jesus não iniciava o ministério dele no deserto, que ele ficou 40 dias no deserto, né? Então, existia um plano fácil dele se curvar perante a Satanás e adorar Satanás. Aí seria fácil para ele. Mas não, pelo jeito certo, nós precisamos suar, nós precisamos chorar, nós precisamos resistir o maligno, nós precisamos resistir tentações para os anjos nos servir depois. Israel, irmão Israel, quem que é o Israel Soares, o servo? Olha, o Israel Soares é um menino, é um garoto, né? Eu costumo dizer que ele é um garoto ainda aprendendo muito em Cristo, aprendendo muito em Jesus. É um jovem que nasceu em Niterói, nasceu numa comunidade chamada Buraco do Boi e hoje mora em Macaé, no Rio de Janeiro. É um jovem de família, é um jovem casado, é um jovem que ama Jesus, que ama ministrar, que tinha um sonho de ser jogador de futebol, mas o Senhor o chamou e disse: ele vai ser adorador, vai além dos campos, ele vai entrar no campo espiritual e vai guerrear e vai batalhar. É um jovem que está em processo o tempo inteiro e aprendendo, que ama servir a igreja, ama servir os meus irmãos, que ama a sua família, os seus pais. É um jovem servo, é um servo. Eu gostei quando você falou agora que está sempre em processo.
Isso demonstra uma grande humildade, porque às vezes as pessoas têm um pensamento de que, eu já aprendi e tá legal, tô legal. E não, a gente está em Poxa, constante. É uma construção, não é? É uma construção que vai até o último dia da nossa vida. é uma construção exatamente. Todos os dias eu aprendo com Jesus, eu aprendo lendo a Bíblia. Todos os dias que eu leio a Bíblia, eu aprendo algo diferente. Agora você falando da Bíblia, no começo do programa, eu aprendi algo diferente, que é uma certeza, né? Você disse, certamente voltará com alegria. Entende? E é uma certeza. Então, é, eu aprendo todos os dias. O dia que eu parar de aprender, meu pai disse, o dia que você parar de aprender, você pode morrer. É. Entendeu? Porque você virou soberbo, você virou um cara soberbo, um cara que não quer aprender com ninguém. Então eu quero aprender sempre. Entendeu? Eu aprendo com todo mundo. É uma pessoa que se acha autossuficiente. Quando você se acha autossuficiente, Exatamente. Deus vai poder entrar em que local aí? Em que local Deus vai entrar nessa vida de tanta eficiência, né? Ele tira a graça dele e fala assim: você é Fica à autossuficiente, então não vou vontade. precisar. Se Fica à ele tirar a minha vontade. graça aqui, então você morre. Saiu É. a graça, já era. A graça do Senhor Jesus, a misericórdia dele é o fator de não sermos consumidos. Então, enfim, é um jovem que está em processo de aprendizado, um jovem que ama Jesus, está sempre aprendendo com alguém. Israel, você é um cristão de berço, como a gente fala, ou você conheceu Jesus depois, na sua maioridade, na sua juventude? Olha, eu tenho um prazer de dizer isso, com muito prazer, que eu sou um cristão de berço. É, mas existe um momento de virada de chave na nossa vida. Na minha infância, né, eu tive esse prazer de nascer de berço, e eu falava com meu pai, pô, pai, todo mundo tem um testemunho que era ladrão, que matava não sei quem, aqui no Rio de Janeiro, então tem muito, poxa, eu era isso, eu era aquilo, não sei o quê, eu falo, pô, pai, não tenho testemunho não, pai, que isso, até o senhor tem testemunho que você era pagodeiro, pô, você ficava com um monte de gente, aí tocava raça negra e tal. Não tem testemunho. Meu pai falou assim, meu filho, você tem o maior testemunho. Você não precisou experimentar nada desse mundo para escolher Jesus. Então, o seu maior testemunho é nunca se desviar. E essa palavra entrou no meu coração, né? Desde a minha adolescência, né? Que eu tive um pouco de conhecimento ali. Mas eu costumo dizer que a virada de chave na minha vida foi um encontro com Deus que eu fui. Aqui no Rio a gente faz muito encontro com Deus, né? E foi desses encontros que eu realmente me encontrei com Deus. Eu estava trabalhando nesse encontro, e aí eu não entendia a Bíblia. Eu lia, mas não entendia a Bíblia e tal. Eu falava, Deus, era uma constante busca e falava, Deus, eu quero entender a sua palavra. E teve um dia que eu fui para o encontro e aí eu me encontrei com Deus. E aí Deus se revelou para mim naquele dia. E desde aquele dia eu comecei a entender a Bíblia, eu comecei a ter, perdão, experiências com o Senhor. E ali foi uma virada de chave na minha vida. Ali, olha, eu tenho um ministério, Deus tem algo na minha vida. E eu nunca me desviei, graças a Deus. E respondendo essa pergunta, sou um cristão de berço. Mas no meio do caminho, eu tive que tomar decisões de, olha, eu quero Jesus mesmo. Eu quero Deus mesmo. Porque tem aquela fase de escola, que às vezes você é um crente 007, ninguém pode saber que você é crente Eu e amei. tal. Ou essa é boa. Entendeu? Aquele crente espião, você é eu sou crente, mas ninguém pode saber e tal. Mas tem um momento da decisão e aí eu virei um crente fanático, né, por Jesus. Não fanático pela religião, mas fanático por Jesus. De falar de Jesus, de evangelizar na rua, de invadir hospitais, de fazer muita loucura. Israel, foi com quantos anos isso? Olha, eu não me recordo da minha idade, eu não me recordo. Mas eu acho que foi com 17 para 18 anos, assim. Eu tenho 29 hoje, eu faço 30 esse ano. Acho que foi por aí. Era novo, era jovem, né? Novo, 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 novo.
Era jovem demais, mas você escolheu uma. Essa questão eu escutei isso esses dias, né? Quando o cristão é de berço, geralmente ele fala: eu Uhum, sou cristão desde que eu nasci, né? Desde que eu me entendo uhum. por gente. Mas tem essa virada de chave. Todos vão Tem, ter tem. essa virada de chave que eu acho que é a verdadeira conversão. Uhum, uhum. Com E, certeza. e é A inter... vi... Pode falar. Não, É, in- concluindo, a virada de chave acontece na Bíblia inteira. A virada de chave de Abraão foi aos, se eu não me engano, nos seus 90 anos, que ele sai da sua terra, da sua parentela. Olha só, poxa, caraca, a virada de chave de Jacó, ele teve que sair da sua casa também, passar pelo Val de Jaboque. Todo mundo teve a sua virada de chave, entendeu? É, Eu acho que é eu necessário. é mais do que necessário, é mais do que necessário até Uhum. para te tirar do comodismo, até para te Isso, tirar isso, assim, eu nunca me desviei, eu sempre estive isso. aqui, mas eu preciso experimentar o novo de Deus. E eu Uhum. acredito que essa virada de chave é o novo de Deus, né? É o É, novo que Deus te apresenta assim de uma forma que você começa a amá-lo de uma forma que é, você nunca entendeu que pudesse amar. é. Isso é bom porque eu vivo em constante viradas de chave para a glória de Deus. Porque você iniciou o programa dizendo que choro e tal, sobre muitas coisas. Hoje, olha, eu tinha um emprego também, eu tinha um emprego ultimamente, há, se eu não me engano, uns 7 anos atrás, eu acho, por aí. Eu tinha um emprego que eu, perdão, tinha menos, 4 anos atrás, tinha um emprego que eu limpava a piscina e eu ganhava muito bem. Eu limpava a piscina e também dava para fazer o ministério também. Mas na época da pandemia, o Senhor falou assim: olha, chegou o momento de você viver o meu sobrenatural. Você vai sair do seu emprego, você vai viver do que eu te der, do maná que cai do céu. E desde a pandemia que eu vivo de ofertas, que as pessoas me abençoam. Quando eu vou na igreja, as pessoas me abençoam. Então, eu preciso que o meu telefone toque, certo? E existe meses que é uma bênção, existe meses que a gente faz compra sobrando, mas existe meses que é uma é uma prova, né? Uma prova que vem a conta mesmo. Graças a Deus, nunca nos faltou. Sempre o Senhor proveu e vem a conta mesmo. E é por isso que eu vivo a minha vida inteira, né? Todos os meus dias em constante virada de chave, porque eu aprendo a esperar, eu aprendo a confiar no Senhor, mesmo sem ver. Eu não sei o que vai acontecer nesse mês, no mês que vem. Mas o que eu sei é que o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. O que eu sei é que o mesmo Deus que me chamou, ele vai fazer de novo e vai fazer alguma coisa e a gente vai dar a volta por cima, entendeu? Eu vivo constantemente isso, É a confiança entendeu? inabalável naquele que te chamou Exatamente. para fazer isso, para E cumprir foi, esse e foi propósito. aí, perdão. E foi aí nesse momento que a música Estou Cuidando foi gerada, entende? Ela é uma composição do André Freire. E ela veio até mim, né? Eu tava na gravadora e ninguém queria gravar essa música, eu tava simplesmente jogada lá na gravadora. E aí ela foi me apresentar essa música e o Senhor me ensinou através dessa música, de tipo, agora você precisa cantar, viver, na verdade, aquilo que você canta. O seu trabalho é confiar, o seu trabalho é descansar, porque as suas guerras sou eu que vou lutar. E aí, de lá para cá, eu tenho vivido isso, eu tenho vivido milagres, para a glória de Deus, tenho vivido milagres. Não é fácil, não, não é fácil. Eu não digo que para você que, olha, tem meses que eu não penso em desistir, não penso em voltar de novo para um outro trabalho. Não, não, não. Eu não disse que é fácil, mas todos os meses eu vivo o milagre do Senhor. É muito lindo ouvir isso, ainda mais de um jovem como você. Estou cuidando foi a sua música de projeção? Isso, estou cuidando, Foi essa música que me projetou, assim, né? Eu lancei, a primeira música que eu lancei pela Graça Music foi A Som do Céu,
e depois da Som do Céu veio a Estou Cuidando. E aí a Estou Cuidando me deu uma projeção assim no Brasil. Quando eu assinei com a Graça, foi nesse período da pandemia também, entendeu? Foi engraçado porque em 2017 eu mandava o meu trabalho para a Graça, e lá na Graça as pessoas, não, fala com o fulano, fala com o Beltrano, ah não, fulano que é responsável ficou de férias, ah não, o seu trabalho é bonito, mas olha, agora não e tal, e tipo, os anos foram se passando, e eu falei assim, tá bom, eu descansei no Senhor. E no off aqui você me perguntou se eu sou do tempo do CD. Eu sou do tempo do CD, né? E aí eu lancei um CD chamado Exército de Cristo. E aí eu mandei para o pastor Tiago, né? E aí a gente se tornou amigo de rede social, assim, tal. A gente foi conversando. E um belo dia, na época da pandemia, em 2019, ele me chamou, me ligou e falou assim: Jael, chegou o teu tempo. Você tá, você tá, a gente, hoje, naquele tempo que você mandou a sua música, eu era um cantor da Graça. Hoje eu sou o diretor da Graça. Eu quero te contratar. Eu queria saber se você está disposto, disponível e tal. Aí, nessa mesma chamada que eu tô de vídeo assim com você, ele tava falando comigo. E eu falei assim, pastor, vamos orar para ver se é de Deus. Eu não tinha nada, não tinha nenhum convite de ninguém. Falei assim, vamos orar. Falei, aí ele falou, não, com certeza, eu vou te dar em 1 mês, 2 meses para você orar. Eu falei, não, não, pastor, acho que o Deus, eu tenho tanta intimidade com Deus que ele me responde em minutos. Porque era o meu sonho estar na Graça Music, entendeu? E aí ele riu ali e tal, e eu fui orar. E realmente falei com a minha esposa, estava muito feliz. E ali era uma resposta de Deus. E aí eu lancei a Som do Céu e a Estou Cuidando. A Estou Cuidando me deu uma virada de chave na minha vida e me deu uma projeção para o Brasil. Entendeu? Israel, mas como que você chegou na música? A Uhum. música para você, você entende que é dom ou é talento? Como que você desde pequeno gostou da música? Você já participava dos louvores na igreja? Como que chegou a ser o Israel que você é hoje? Olha, eu acredito que a música em si é um dom. É um dom, sim. Mas eu acredito naquela pessoa também que não tem um dom, mas de tanto estudar, de tanto se aperfeiçoar, ela é tão talentosa que ela não tem jeito, ela não tem um dom, mas ela não nasceu com um dom, mas ela é incrível, ela se tornou uma pessoa que, entende? Meu pai era músico, meu pai era pagodeiro, né? E aí, mas eu fui criado na igreja. Na minha igreja não tinha bateria, não tinha nada. Na minha igreja só tinha um teclado e um cara cantando. O meu sonho de criança era ser um pastor. Eu olhava o pastor pregar e falava: não, quero ser um pastor, quero ser pastor igual meu pai. Nossa, eu quero ser um obreiro igual meu pai, me vestia de obreiro. Eu ia para a reunião dos obreiros, me sentia grande. E aí, mas eu não tinha tanto contato com a música em si, assim. Perdão, eu tinha o contato, sim, com a música. Só que eu não me interessava em cantar. Eu não achava que eu tinha esse dom. Entendeu? Eu não achava. Mas eu entrei na música, eu acho que foi nos meus 14 anos. 13, 14 anos, eu acho. Porque eu tinha um amigo é, que tocava bateria. O nome dele Iago. Ele era da minha banda. Era até hoje. Era até mês passado, né? Porque ele foi para Portugal hoje. E aí eu via ele tocar na igreja, bateria. Na minha igreja não tinha, eu ficava encantado. E eu ia em todos os ensaios do louvor. Todos os ensaios do louvor, eu tava lá para ver ele tocar. E aí, quando a líder do louvor me via, ela fala: pô, você não canta, você não faz nada, você não, você não toca, você tá em todo ensaio, você vai mais ensaio do que as pessoas que estão aqui no louvor. Aí esse baterista, esse amigo meu baterista, falou assim: não, ele canta sim, mas ele nunca tinha me visto cantar, ele nunca tinha me visto fazer nada. Ele só era muito meu amigo mesmo, entendeu? E aí eu falei: não, não, não canto, não canto. Ela falou assim: não, você vai cantar sim. Eu tinha um medo danado da líder lá. Aí eu, tudo bem, cantei. Aí eu cantei. Quando eu cantei, ela falou: nossa, que coisa linda! A partir de hoje você está no Ministério de Louvor.
Ou seja, eu fui forçado a entrar no Foi louvor. jogado na prova. Eu fui jogado na prova, entendeu? Mas eu glorifico a Deus. Eu falo com essa pastora até hoje, ela é uma grande amiga. Eu glorifico a Deus e sempre quando eu dou entrevistas assim, eu tenho o prazer de falar dela porque foi ela que me empurrou pro louvor, né? Me empurrou pro meu propósito e hoje eu sustento a minha família através disso, entendeu? E é assim que eu entrei na música. Israel, você fala, né? Entrar na Graça Music era meu sonho. Mas existiu um processo até você chegar lá. Você mandava seu trabalho, e aí Uhum. falavam com um, falavam com outro. Você criou essa amizade com o pastor Tiago Pérez. Uhum. Mas antes dessa amizade, antes de você bater na porta da Graça Music, você chegou a bater na porta de outras gravadoras? Você Uhum. chegou a gravar algo? Você chegou a comercializar algo antes de chegar na Graça? Sim, então, o que acontece? Eu tinha um sonho de entrar na Graça Music, certo? De assinar um contrato com alguma gravadora, porque eu tinha a ciência que a minha vida poderia mudar dali, né? Porque as gravadoras têm os grandes investimentos, tem várias coisas. Só que eu não me apeguei a isso. Eu falei, com gravador ou não, eu vou fazer o que Deus me chamou, porque Deus não me chamou com gravadora, ele me chamou sem gravadora, sem nada, ele me chamou. Então eu preciso acreditar e confiar naquilo que ele me deu, o talento que ele me deu, o dom que ele me deu de cantar, de compor. E aí o que eu fiz? Eu não esperei gravadora chegar na minha porta. Eu produzi meus trabalhos, eu mesmo bancava o meu trabalho, trabalhava com piscina e aí pagava o produtor, e aí fiz um CD, e aí mandei para MK, mandei para Sony, mandei para muitas gravadoras também, entendeu? E aí eu comecei a fazer o meu trabalho, mesmo sem ter resposta dessas pessoas, eu começava a fazer meu trabalho, porque Deus me chamou. Eu tinha essa ciência. Aí eu servia muito na minha igreja local, inclusive vou falar de primeira mão agora, eu escrevi um livro sobre isso, sobre servir. Eu fiquei 10 anos servindo a minha igreja local antes de cantar em alguma igreja fora. Eu servi 10 anos a minha igreja local, porque eu estava em processo de aprendizado. Eu saí da minha igreja pronto. Eu não saí da igreja, né? Mas eu saía para cantar em outros lugares pronto. Por quê? Porque pronto para ganhar um não, pronto para chegar no culto e todo mundo tá com a cara fechada, pronto para chegar no culto e ninguém prestar atenção em mim. Eu estava pronto para qualquer tipo de coisa, porque eu servi 10 anos na minha igreja. Eu cantava em culto de criança, culto de adolescente, culto de adulto, culto com 10 pessoas, culto com 100 pessoas, com 1.000. Então eu estava pronto. Nesse processo que eu te falei, que eu passei, até chegar à Graça Music, foi, foi mais choro do que tudo. Entendeu? Foi choro e promessa. Foi choro e promessa. Nossa, Deus. Porque que acontece? Eu vejo muitas pessoas hoje colocando desculpa. Ah, não, se eu tivesse um empresário, mas se eu morasse em tal lugar, mas se eu morasse em outro lugar. Não, não. Hoje a gente tem a internet, graças a Deus, que democratizou muita coisa. Mas, mesmo sem internet, eu acreditava no meu trabalho. Eu acreditava naquela mensagem que Deus me deu. E eu cantava em todos os lugares as minhas músicas. Eu não cantava a música dos outros, eu cantava as minhas músicas porque eu sabia que Deus me deu aquelas músicas e era para algum propósito. Se o pastor me chamou para cantar, eu vou cantar as minhas músicas. Entendeu? E esse processo foi, para mim, os mais difíceis. O mais difícil, na verdade, antes da gravadora. Entendeu? Tua família Hoje, comprou a tua ideia? a Ou... minha família, sim, a minha família sempre acreditou em mim. É, só que hoje, eu digo, hoje é, eu vivo integralmente do ministério, da música. Mas antes, eu vivia com o meu trabalho secular, entendeu? E aí a família sempre acreditou, apoiou, apoiava, ia nas coisas, apoia até hoje, né? Ia nos congressos, ia na gravação, compartilhava e tal. Mas a maioria das pessoas não. A maioria das pessoas não, entendeu? Eu, eu vivi.
Os de perto, na verdade, eles não apoiam. Alguns, pouquíssimos, apoiam. Mas quando dá certo, sim. Quando dá certo, você tem muito primo, você tem muito amigo, você. Nossa, eu te peguei no colo, Jael. Nossa, se Eu você é sabia que quem. você ia dar Eu certo. sabia, nossa, quando você dá certo, quando você assina com a gravadora, aí, meu filho, você tem muito primo, você tem muito pastor, você tem muito irmão, você tem muito intercessor. É verdade. Israel, qual foi o É. momento que você. Em que momento que você viveu até o dia de hoje que você Hum, falou assim: eu consegui. Deus, o Senhor caraca, me levou mais longe do que eu podia imaginar. Até o dia de é, hoje. Até o dia de hoje. Qual que foi cara, o momento assim? até o dia de hoje, para ser bem sincero, eu vou botar dois momentos. O primeiro momento foi quando eu recebi a ligação do missionário, né? Não dele em si, mas da gravadora, falando que o missionário queria que eu viajasse com ele. Tipo, cara, não é possível. Pô, não tem lógica disso. Cara, eu tinha meio que acabado de lançar Estou Cuidando, deu um mês e pouco, assim, o missionário me ligou e falou, olha, quero que você viaje comigo, dia tal. Eu andei no jato com o missionário, andei, poxa, eu só andava a pé a minha vida toda. Calma aí, ó, até bloqueou aqui, ó, o celular não suportou a carga. A só andava a pé a minha vida toda, o menino lá da favela, da comunidade, meu Deus do céu, eu andei de jato com o missionário. Naquele momento ali que eu tava nas nuvens ali, eu tava olhando para ele assim, eu falei, caraca, bicho, só vi esse cara na televisão, mano, olha onde eu tô. O Senhor me levou, cara, o Senhor me levou. E o segundo momento, cara, tem alguns momentos assim loucos, né? O segundo momento foi quando eu cantei no ginásio da Portuguesa para 10 mil pessoas, Foi num evento dele. 2022? Isso, no evento dele também. E aí eu falei, cara, não é possível. Não é possível. E eu tava ali, passou um fio na minha cabeça, eu me emocionei, porque eu vou ser sincero para você, existe uma maneira mais fácil de chegar. É aquilo que a gente estava falando. Existe uma maneira mais fácil, mas não provém do Senhor. Eu cheguei lá sem pisar em ninguém, sem falar mal de ninguém, sem me vender, sem absolutamente nada. Eu cheguei lá pela promessa e pela palavra do Senhor, entendeu? Aquele dia ali marcou a minha vida. O dia, cara, mais um dia. Pô, eu sei que você falou um só, Fica à mas vontade. caraca, olha, eu tô até aqui na sala, eu gosto muito de ficar aqui na sala da minha casa. Esse lugar aqui, ó, eu faço meu devocional. A galera que tá me ouvindo não vai conseguir ver, mas depois assista no YouTube lá, tá bom? Eu faço meu devocional ali naquele lugar aqui. Ah, E o Israel, a momento. gente não vai ter imagem, é só É, som. não vai ter Ó, mais só som? Tá Israel, bom. tem aqui, ó, Eu. mandaram uma mensagem aqui, ó. Peraí, deixa eu ver. Que eu amei esse comentário. Caraca, é muito bom escutar carioca falando. Vocês são de onde? Vocês são de qual lugar? A gente é do litoral de São Paulo. Ah, sim, sim, sim. São Paulo é terra boa, é muito bom ver carioca falando. E aí, um dia que foi que eu falei assim, caraca, pô, estourei. Estourei, tipo, foi quando eu recebi a Record aqui na minha casa. Aí você falou, agora eu tô Poxa, grande. aí eu falei, não, os vizinhos, você não tá entendendo. Os vizinhos todos falando, que isso? Será que ele foi pego no tigrinho? Será que aconteceu alguma coisa? O que aconteceu? Caraca, vai ser preso? O que foi? Então a Record veio na minha casa fazer uma entrevista exclusiva. Por quê? Porque a minha música estava tocando na Globo, tocou na Globo aqui na NTTV, tocou na Globo. A Estou Cuidando tocou aqui na Globo. E aí eles queriam fazer uma matéria comigo, porque eu era um artista, tipo, uma calçada da fama, né? Eles fizeram uma calçada da fama comigo, uma entrevista exclusiva aqui, que tá lá no meu canal do YouTube também. Esse dia marcou a minha vida, Tem de mais verdade. momento? Olha, tem muitos momentos, porque existem momentos mais intimistas também.
Existem momentos mais intimistas. Que eu falei assim, cara, eu nasci para isso. Nasci para isso. Por exemplo, eu faço um trabalho social no hospital. Eu vou sozinho. Eu pego um dia da semana e pego meu violão e vou sozinho no hospital. Um hospital público de Macaé. E aí, eu tenho visto muitas coisas que Deus me ensinou muita coisa, minha amiga. Deus me ensinou muita coisa nesse tempo. Sabe por quê? A gente briga por fama, a gente briga por dinheiro, a gente briga por um monte de coisa e tem um monte de gente morrendo no hospital sem ouvir a palavra do Senhor. Quando eu tô indo nessas vezes aí, eu tenho ganhado muitas almas para Jesus. São pessoas chorando, são pessoas sendo tocadas através da minha vida, que eu falei assim, cara, eu nasci para isso. Eu posso não ser um artista famoso, estourado no planeta Terra, mas eu tenho um reconhecimento no céu. Isso para mim é o que mais importa, entendeu? Foi momentos que eu fui indicado para o troféu Gerando Salvação, teve muitos momentos, mas estes dos hospitais assim me pegam muito também, entendeu? É tão bonito ouvir você falar isso, por quê? Porque nós, seres humanos, a gente quer estar. A gente fala assim, eu não gosto de aparecer, mas a gente quer estar em evidência. Claro, claro. Quer ser Os, reconhecido pelo seu trabalho. quer reconhecimento, seja num trabalho numa empresa, seja numa repartição pública, seja na igreja, seja na nossa casa, a gente quer o reconhecimento. E aí, quando você poderia escolher 1000 momentos para falar aqui, que nem eu estou vendo aqui você tocando violão lá no SBT, você Uhum, poderia uhum, falar tantos momentos e você falar assim, ir ao hospital, porque é um momento uhum. que você não está sob os holofotes. Exatamente, exatamente. Quem está te vendo é quem está ali Uhum, naquele momento, que geralmente não está nem pensando em televisão, em plataforma, né, nessas mídias uhum. digitais, mas você está sob o holofote de Deus. Deus está vendo o que você está Exatamente. fazendo, Deus está se agradando de você. Então é incrível um menino de 29 anos, porque é um menino de 29 Uhum, anos, escolher tantos momentos para falar, olha, esse eu percebi que eu cheguei lá, e você falar que ir uhum, ao hospital num lugar que poucas pessoas querem ir, num lugar que uhum. poucas pessoas querem se envolver, porque hoje em dia a gente percebe que as pessoas estão querendo fama, sucesso, aparecer, ser reconhecido de alguma forma, e você falar isso me dá o entendimento que você quer ser reconhecido, sim, mas você quer ser Sim, reconhecido por Deus, em primeiro claro, lugar. claro, claro. Olha, eu vou abrir algo pessoal aqui para você. O troféu Gerando Salvação, eu fui indicado em 2023, eu acho, 2023. Caraca, eu tava muito feliz e tal. Pô, troféu. Eu tava disputando com as minhas referências, Thales Roberto, Eli Soares, Gente do Trono, e muita gente eu tava disputando contra eles, né? E aí, e aí saiu o resultado e eu não ganhei. Quem ganhou esse ano a música de celebração foi Som e Louvor. E aí eu fiquei muito triste, vou te falar a verdade. Eu fiquei muito triste mesmo. Mas quando eu cheguei em casa, a minha esposa preparou uma surpresa para mim, com os meus amigos e familiares. Mandou um vídeo para mim, para falar alguma coisa sobre mim e tal. E eu vi muita gente ali falando um monte de coisa para mim e tal. Eu falei, caraca. E aí o meu irmão, com a palavra, falou assim: mano, troféu, cara, você é muito mais do que vencedor. Da onde você veio, da onde a gente veio. Era pra gente ser traficante, era pra gente viver num orfanato, era pra gente viver em qualquer outro lugar, mano. Você é mais do que vencedor, você não precisa de um troféu pra você ter um reconhecimento, entendeu? Depois daquele dia, eu falo isso diante de Deus. Depois daquele dia, eu não me importei mais com isso. Eu não me importei. Eu já fui convidado várias vezes de novo. Eu vou com muito prazer, mas eu não me importei. Aquele dia virou uma chave no meu coração também, de tipo, cara, o meu troféu é ser um representante de Deus na Terra. Entendeu? E é por isso que eu vou nos hospitais, eu nem gravo isso.
entendeu? Não é por nada, eu não gravo mesmo, mas eu vou para lá, eu tô anotando o nome das almas que eu tô ganhando para Jesus, e as pessoas nem me conhecem, eu não chego como um artista Israel Soares, eu chego como um menino do louvor, um menino que vai cantar. Existem quartos que eu entro e eu falo assim, oi, tudo bom, boa tarde, posso cantar um louvor para a senhora? A mulher fala assim, não. Eu falei, amém, tudo bem, que Deus te abençoe. Ou seja, não tem glamour nesse lugar. As pessoas estão desesperadas ali. As pessoas estão à beira da morte, estão sem perspectiva. Tem pessoas que a família não visita, entendeu? E ali eu estou sendo um representante de Deus, um socorro de Deus, entendeu? Para mim, eu tenho me ensinado muito nesse tempo, entendeu? Mostre sua grandiosidade sem falar nada, né? É, Puxa, exatamente. E nesse mesmo dia do troféu, eu tive uma eu tive uma conversa com o Thales, né? Eu, meu irmão William e o Thales Roberto. E a gente conheceu ele meses antes. E aí o meu irmão mandou uma mensagem para ele, falou assim: "Pô, mano, tu vai vir no troféu, tal, 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 tal". Não que eu acho pecado o troféu, para mim eu acho uma nobreza o troféu Gerando Salvação, é top. Eu amo participar lá e tal. Mas ele falou assim, cara, te fala a verdade, meu irmão. Eu tô aqui na Guatemala pregando o evangelho. Eu tô mais preocupado em fazer o evangelho e pregar o evangelho. Não tô preocupado com esses prêmios mais não, cara. Já ganhei tudo que você possa imaginar e tal, mas eu tô preocupado em fazer a vontade de Deus. Aí eu falei, mano, se o cara que viveu o auge e viveu o poço também, que ele passou por esse momento difícil, cara, tá me falando isso. Será que ele tem alguma coisa para me ensinar? Poxa, que isso, o cara é uma referência total, entendeu? E aquilo ali me marcou muito e hoje, e realmente, eu acho muito bonito isso, você ser reconhecido pelo seu trabalho, você ser reconhecido, você ganhar um troféu, você ganhar aquilo, só que esse troféu, ou qualquer outro troféu, Grammy Latino, ou um microfone de ouro, ou cantar numa televisão, assinar com uma gravadora, não quer dizer que você está sendo aprovado pelo céu, não. Ou você não precisa disso para você ter uma aprovação por Deus, entendeu? E é isso. Israel, de onde você vem? Eu sou de Niterói, Niterói, Mas você fala, Rio de Janeiro. no começo você falou sou de Niterói, mas você fala muito de onde eu venho. Eu nunca imaginei. Isso, exatamente. É porque eu nasci, né? A cidade era em Niterói, mas eu nasci no Buraco do Boi, um morro, uma comunidade lá aqui no Rio de Janeiro. Chama Buraco do Boi. Você acha que deve ser calminho? O nome já diz, Buraco do Boi. Eita. Entendeu? Eu venho numa comunidade, entendeu? Onde, poxa, a gente via a criminalidade de perto, entendeu? A gente via muita coisa ali, entendeu? Eu vim de um lugar muito humilde, a minha casa. Olha, eu tenho uma lembrança muito forte na minha cabeça que, que teve um dia que a nossa janta foi, foi um misto quente, que meu pai comprou uma misteira que aquilo pra gente era como se fosse um forno novo, uma geladeira nova. E ficou todo mundo assim, ó, tipo, olhando, caraca, uma misteira, mané. Não acredito, a gente tá muito rico, cara. A gente comprou uma misteira e a nossa janta vai ser um misto quente com Guaravita. Aí em São Paulo não tem, mas Guaravita. Um Guaraná, entendeu? Falei, caraca. E tipo, a nossa realidade sempre foi muito humilde, entendeu? Então nunca imaginou que um dia você ia estar gravando algo que você. Agora eu Exatamente. entendi. Agora eu Eu nunca entendi. imaginei, tipo, eu nunca imaginei que ia estar, poxa, em um troféu gerando salvação da vida, que só tem o meu Spotify inteiro tava lá. Entende? Eu nunca imaginei, poxa, em andar de avião, entendeu? Nunca imaginei de conhecer o missionário. Caraca, eu nunca imaginei de conhecer as pessoas de, poxa, Samuel Messias, um grande irmão meu, de dormir na minha casa. Eu conheci ele antes dele ser famoso. O Abidiel, a Catarina Santos, muitas pessoas. Olha eu aqui já
faça a ponte aí para o Samuel Messias Poxa, aqui no podcast. cara, então, olha, hoje, olha, eu falo pra vocês, não, com certeza, se ele estiver em casa, ele atende, com certeza, mas hoje tá muito difícil pelo fato da vida dele não A parou projeção. tipo, e eu entendo isso, e é isso que algumas pessoas de perto de nós não vai entender. Cara, ele é meu irmão, mano, meu amigaço, só que eu entendo que Deus colocou ele no nível hoje que, cara, a gente não se fala todos os dias como a gente se falava, entendeu? Só que a amizade é a mesma, entendeu? Eu preciso respeitar esse momento e celebrar esse momento também, entendeu? E você está preparado para chegar nesse momento? Olha, para ser sincero, Israel, eu me sinto pronto. Preparado só o Senhor pode dizer, mas eu me sinto pronto pelo fato de eu não tive uma carreira de tipo de 0 a 1000, a 1 milhão. Como muitos artistas que saíram do nada, lançou uma música e explodiu. Eu venho construindo durante alguns anos e eu me sinto pronto para viver isso, entendeu? Eu me sinto muito pronto. As pessoas que cresceram com você, que estavam ali no morro com você, seus Uhum. amigos de infância, é, você tem contato? Olha, Você falou de Jesus para alguns deles? sim, eu tenho contato com algumas pessoas da minha escola. Só que eu vivi muito tempo aqui em Macaé também. Eu vim para Macaé, se eu não me engano, com os meus 15 anos. Ou seja, eu tenho 15 anos de Macaé também. Adolescência, a minha adolescência, juventude, e a minha vida adulta agora está sendo em Macaé, entendeu? E eu tenho muito mais contato com as pessoas de Macaé, entende? Mas eu tenho contato com os meus amigos de infância e eles viram o que Deus fez na minha vida, entendeu? É, E falando sobre isso, sobre entender o tempo, tipo, eu disse que eu acompanhei o Samuel antes da fama, o Jair Bonfim antes da fama também. Ele tinha um nome, mas não era famoso, o Abitiel, a Catarina Santos. Eu falei, poxa, o Lucas Agostinho também, mas tipo, poxa, e às vezes dá aquela crise de tipo, caraca, mano, minha vez vai chegar quando? Né? Tipo, caraca, poxa, todo mundo tá Você indo, não quando vai vê chegar? chegando assim, ó? Isso, Você não isso. vê E, chegando? e existe uma pastora amiga minha que falou assim, Israel, quando Deus exalta os de perto, é um sinal que a sua vez está chegando. E aí eu volto lá no que o meu irmão disse, entendeu? Mesmo se a minha vez não chegar para todo mundo, né? A minha vez já chegou. Não sei se você está entendendo. Sim. Se a minha vez não chegar de ser reconhecido pelo Brasil ou ao mundo, a minha vez já chegou em ser um homem de bem, em ser um pai de família, né? Um filho, um bom filho, viver nos caminhos do Senhor, ser um ministro de louvor, entendeu? Ser um homem de palavra. A minha vez chegou aí, porque era para eu estar morto, era para eu estar no tráfico, era para me envolver com outras coisas, mas a minha vez chegou, entende? Israel, mas é uma pergunta que eu te fiz. Você não Uhum. vê chegando? Você não Olha, vê? sinceridade, eu vejo que está muito perto. Eu vejo que está muito perto de acontecer algo nível nacional, mundo, assim. Eu acredito. Poxa, olhando para você aqui, quem tá ouvindo, né? Tá só ouvindo o áudio aí, a voz, mas eu tô olhando para você e eu vejo tão perto. Amém, 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 amém. Cara, olha, eu me sinto pronto, Ó. eu me sinto pronto. Olha, glória a Deus, tá arrepiada, glória a Deus, é Deus. Eu me sinto muito pronto, eu me sinto muito pronto mesmo. E eis-me aqui, eis-me aqui. Mas o meu objetivo maior, cara, Deus, ele sonda meu coração, sonda o coração de todos nós, né? Ele sabe que com o recurso a gente consegue fazer muito mais coisas. Além, tipo, eu não quero ir uma vez no hospital, eu quero ter um centro de recuperação, sabe? Poxa, eu quero ter, sei lá, um esporte, uma parada de uma creche,
tipo, de crianças carentes, enfim, quero fazer tanta coisa. Só que sem um recurso não tem como. Só que eu acredito que está chegando. É por isso Acredito que que está você chegando. precisa chegar lá, rapaz. É por isso, Exatamente. irmão. Tu tá entendendo? Tá entendendo? Mas é por isso que eu faço agora, porque Deus sabe do meu coração. É. Deus conhece o meu coração, entendeu? Bom, como que é para você ouvir testemunhos de pessoas que chegam até você e falam, olha, por causa do louvor, por causa do que você canta, por causa da sua ministração, não tirando a honra de Deus, mas eu ouvi o seu louvor, falou comigo, eu ouvi você lá naquela caravana, olha, me compartilharam a sua música e eu senti o agir de Deus. Você está emocionado? Tô, tô. Oh, Deus, Ai, tu é pô, lindo. desculpa aí, desculpa. Imagina, eu fico feliz da vida, porque Deus Cara, está aqui. Eu vejo que. Deus está nesse lugar. Pô, pra mim é emocionante, porque, cara, só Deus sabe o que a gente passa, só Deus sabe mesmo, só Deus sabe. E, tipo, e a minha esposa também sabe o que a gente passa, pra chegar em um testemunho desse. O testemunho que mais me impactou até hoje, teve muitos, mas um dos que mais me impactaram foi um agora, da música Estou Cuidando. Uma mãe lá da Flórida, eu não conheço essa moça, ela pegou a minha música num grupo de, de WhatsApp, o filho dela ela tem um filho gêmeos, né? Um deles pegou meningite, estava muito mal, tava tipo, os médicos falaram que não tinha mais jeito para ele. E aí ela foi lá, ouviu essa música, alguém mandou essa música para ela, eu não conheço a pessoa também, ela não me falou a pessoa, e ela ouviu essa música e ela falou assim, caraca, o trabalho é confiar. E ela falou que ia pro hospital todos os dias, colocava aquela música. E aquela música foi a trilha sonora do milagre dela. E ela me mandou um vídeo do filho dela totalmente curado, cantando no ministério de louvor da igreja. Ela é do Ministério Diante do Trono, mas lá de fora, lá da. Eita, gente, o negócio da unção tá tão boa que caiu aqui. Fiquem aí que eu vou retornar. Vai ser tudo ao vivo, gente. Fiquem tranquilos que vai ser tudo ao vivo. Só um minutinho. Se vocês ouvirem aí um silêncio, é porque eu tô mexendo em tudo aqui. Tô sozinha aqui no estúdio. Vamos lá, cadê? Caiu. Gente, é tudo ao vivo e a cores. É necessário que aconteça essas coisas aí que pega a gente desprevenido, né? Mas Deus está aqui nesse lugar, Deus está falando aqui através do Israel Soares, essa participação tão incrível, tão maravilhosa. E, gente, não sei se a gente vai conseguir voltar. Só um minutinho, fiquem aí, hein? Não saiam, não. Caiu tudo aqui, gente. Só um minuto. Ó, já tô recebendo mensagem aqui, ó, de gente falando que parou. Calma aí, gente, tô voltando. A gente teve aqui uma interrupção, não sei o que foi, não sei se foi lá do outro lado, se foi aqui, se foi o próprio... não tô conseguindo voltar. Gente, não tô conseguindo voltar. Vamos fazer o seguinte, eu vou pôr um louvor e já eu volto, tá? Só um minutinho. Eita glória! Eita, glória, glória, glória! Peraí.
Povo de Deus, a gente voltou. O que está acontecendo, Najara? Caiu aqui. O inimigo já foi embora, gente. Já foi embora, Ele quis aqui colocar uma desordem, mas a gente voltou. A gente não desistiu, não. Israel, a gente estava falando sobre você acreditar, sobre você enxergar que vai acontecer, que é necessário que aconteça, né? Para que Deus possa te usar e você se torne um testemunho. E aí logo em seguida a gente falou sobre um testemunho que você recebeu de uma irmã lá nos Estados Unidos, da cura do filho dela. Isso. E que se tornou um louvor que ela todos os dias ali durante aquela luta, durante aquela peleja, se tornou o louvor do grande milagre dela. E aí, graças a Deus, eu tenho recebido muitos testemunhos, assim, né? Eu fico muito emocionado, muito feliz com isso, mas o Senhor me ensinou algo há algum tempo atrás, né? Que quando Jesus ele entra em Jerusalém, aí na entrada triunfal de Jesus, as pessoas estão pegando ramos, estão jogando no chão para Jesus passar. Jesus sobe em um jumentinho e ele entra pela cidade. E o barulho que era de glória, hosana, louvado seja o nome do Senhor, olha como ele é lindo, olha como ele tem unção, olha como ele é maravilhoso e tal. O barulho era esse. Só que, conjecturando agora, talvez o jumentinho que estava ali, ele estava falando, caraca, isso tudo é para mim, meu Deus, eu sou bom, eu sou lindo, todo mundo tá botando pano para eu pisar, eu só pisava na lama, agora estou pisando em pano, estou pisando em um monte de coisa. O Senhor me explicou e me deu essa palavra, né? Que Ele vai me levar em muitos lugares, através da minha vida vai acontecer muitas coisas, só que eu sou apenas um jumentinho. As pessoas só me dão atenção, as pessoas só ouvem a minha música, os milagres acontecem através da minha música, só porque Jesus está em cima. Entendeu? Não é pelo meu talento, não é pela minha voz. Eu não sou o melhor cantor, eu não sou o melhor compositor, eu não sou o cara mais bonito do mundo, por mais que a minha esposa ache. Mas não tem a ver com isso, tem a ver com Jesus. E isso está fixado, precisa estar fixado todos os dias na minha cabeça, né? E o Senhor me ensinou isso. Eu sou apenas um jumentinho que ele subiu em cima e eu fico feliz, eu fico honrado, mas toda a honra e toda a glória eu dou para o Senhor, entendeu? Eu, nesses meses de podcast, eu ouço muito a minha equipe, que é de uma pessoa, mas é uma pessoa maravilhosa que está ouvindo a gente, falar assim, não é sobre nós. Quando levanta alguma coisa, quando algo que a gente está planejando não dá certo, ela fala, não é sobre você, não é sobre nós, é sobre Deus. Só que agora eu vou pegar essa do jumentinho. E eu tenho esse costume de todas as vezes que eu desço de algum altar, de algum palco, de algum lugar grande, assim, ou qualquer lugar que seja grande ou pequeno, eu me ajoelho e falo assim, Senhor, receba todo aplauso, toda honra, toda glória. Porque eu já vi com os meus olhos, já vi com meus próprios olhos, gente subir igual um foguete na mesma velocidade e descer. Eu não quero ter uma vida assim, de tipo, caraca, chegar lá em cima e aprender lá em cima e descer. Não, eu quero aprender aqui embaixo, entendeu? Para construir algo sólido. Que todos consigam compreender isso. Estou recebendo aqui mensagem, nossa, que muitas mensagens, viu? Falando sobre esse entendimento. Muitas pessoas estão sendo alcançadas, eu tenho certeza. Porque uma coisa é você ouvir do seu irmão que está ali o dia todo com você. Uma coisa é você ouvir do seu vizinho, outra coisa é você ouvir de alguém que já tem uma projeção,
que você quer continuar sendo humilde e você quer continuar sendo instrumento de Deus. Porque a gente não espera isso, de pessoas grandes. Você que está no meio musical, tudo bem que é um meio cristão, mas somos seres humanos e a gente sabe que o ser humano tem essa tendência, né, de se exaltar, Claro, tem a vaidade. tem a vaidade. E a gente não espera de alguém que está sendo ouvido pelo país, que está recebendo testemunhos de fora, que quer continuar, Senhor, eu quero continuar sendo seu jumentinho. Eu quero continuar sendo seu instrumento. E aí, como que você não vê? Como que você não vê lá chegando, ó? Vai chegar, né? E se o troféu chegar, amém. Se o troféu não chegar, amém. Mas eu acho que vai chegar, hein? Eu tô nessa fé que vai chegar, hein? Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio, porque a gente vai fazer muita coisa legal. Só que a minha oração também é que chegue e eu não me perca. Se for para chegar e me perder, é melhor que não chegue. Entendeu? Porque olha o que a palavra diz. A palavra diz que pessoas fizeram maravilhas olha o que a palavra diz, naqueles dias, pessoas que fizeram maravilhas vão dizer, cantei no seu nome, eu preguei no seu nome, eu fiz maravilhas através do seu nome. Maravilha não é risada, não. Maravilhas é cego ver, paralítico andar. Maravilha é isso, milagre mesmo, maravilha. Mas o Jesus vai falar assim, eu nunca vos conheci. Eu não quero ser esse cara que recebe essa palavra de Jesus. Eu quero ouvir, vinde bendito de meu Pai. Entende? Então, o mais importante para mim é o reino. Mais importante. Só que eu trabalho todos os dias, trabalho firmemente compondo, cantando, gravando, sonhando, investindo tempo, dinheiro, investindo muitas coisas para que eu tenha um reconhecimento. Entendeu? Que não é pecado. Não é nenhum pecado nisso. Só que eu não quero me perder no meio desse caminho. Por isso que, graças a Deus, eu sou bem embasado. Tenho uma família que me bota os pés no chão, com os pés no chão. Tenho uma esposa incrível também, que me bota com os pés no chão também. E é isso, entendeu? Israel, falando sobre música, sobre o mercado fonográfico agora, eu olhei para você quando a gente falou aqui no primeiro momento, eu falei, ele é muito jovem, ele não é da época do CD. Você falou, não, eu ainda cheguei, ainda peguei um pouquinho do Tem uma CD. história aí. Não me diminui assim não, irmã. Peguei sim. Não, então, mas eu peguei a época final, assim, de CD, entendeu? Quando eu entrei na Graça, não tinha mais CD, entendeu? Eles não produziam mais. Mas eu peguei a época 2018, 2017, ali, 2017 para 2018, que eu lancei o meu primeiro CD, né? Que se chama Exército de Cristo, entendeu? E aí lancei esse CD, eu sou da época do CD, eu sou raiz, minha filha, cadê? Eu perguntei para alguns cantores, né, que já participaram, perguntei para o pastor Fernandes Lima como que ele vê essa mudança do CD para o digital, para as plataformas aí, Spotify, Deezer, né? Perguntei para Kelly Benigno. Eles são bem comedidos em ver que realmente há uma grande mudança, o alcance é muito maior. Só que o que eu quero te perguntar? Como você ainda pegou essa fase, você acredita que, por mais que tenha um alcance muito maior, tirou um pouco dessa proximidade com o teu público? Ou você consegue ainda um pouco disso através das Olha, redes sociais? sim, o que acontece? Olha, o Spotify, as plataformas vieram para democratizar, né? Era muito caro você produzir um D, entendeu? É muito caro você produzir 1.000 cópias, 10.000 cópias. Poxa, é absurdo. Eu peguei a fase final mesmo do CD, que
se eu não me engano, eu acho que eu fiz 2.000 cópias, eu não lembro, 5.000 cópias. Não, 2.000 não, foi 5.000 cópias, eu acho. Eu não me lembro, mas eu peguei essa parte final mesmo, entendeu? Mas eu ouço muito o pastor Fernando de Lima, que é um cara extraordinário. A Kelly Benigno também é uma humildade em pessoa, uma pessoa incrível. E eles pegaram uma época muito incrível. Eu acho que a época do CD, as pessoas sabiam mais as suas músicas. Ela tinha um prazer de tipo de colocar o CD e ouvir até arranhar. Aí quando arranhava, você pegava o CD, limpava ele com álcool, Ué, eu achei que só eu que limpava com a fazia mão. isso. Isso, não, não. Poxa, até arranhar. E aí, eu acho que tinha mais essa fidelidade. O público sabia. Por que que a gente sabe hoje, a galera mais madura, assim, sabe as músicas do Thales inteira, do Lázaro inteira, poxa, eu sabia a administração do Lázaro, Ludmilla Feber, poxa, trazendo a arca, toca no altar, entendeu? Tinha mais essa aproximação, entendeu? Eu acredito que é, o Spotify, porque hoje você faz uma playlist, você bota, você escuta o Israel, aí depois a segunda música é o Thales, a terceira é o Geiser Maia, a quarta é o pastor Tiago Pérez, entendeu? Não é o Israel direto, não, entendeu? Eu acho que tirou essa proximidade, sim. Concordo com você. Ô, Israel, eu vou te contar um segredo, tá? E Hum. você fala do CD de limpar com álcool. Irmão, eu sou da época da fita, que quando que você tinha que pôr o dedo lá no meio e rebobinar no manual. Caraca, aí sim, hein? Aí sim. Não, eu não tinha, a minha infância era fita, só que eu não tinha essa, eu, tipo, eu não sabia disso, de Tinha o rebobinar, lado de A limpar. e o lado B. É, né? Isso. Eu lembro que existia locadora também, que você colocava fita e tal, É. tirava e tal. Não é Netflix, não. Agora é o Isso. Spotify, é Agora é tudo Spotify. digital. Mas sabe o Só que que a Kelly falou uma coisa, a Kelly Benigno falou alguma coisa que é interessante, porque hoje em dia, bate muito com o que você falou, tem a música, hoje é mais a música de trabalho e você não precisa gravar um CD inteiro, você grava um single, uma música, que vai ser o seu, assim, o seu carro-chefe, sua música de Aham, trabalho. Antigamente, você gravava o quê? 10 músicas, 15 exato. músicas e uma só Trabalhava pegava. muito. Sim. O que acontece? A remuneração era melhor, muito melhor, muito, mas muito melhor mesmo, entendeu? Porque, por exemplo, só para você ter uma noção assim, só para o público também ter uma noção, quando você bate 1 milhão de plays, ou seja, são 1 milhão de pessoas que te ouviram, não é a mesma coisa que você vender 1 milhão de CD, entendeu? Oh, não sabia. Não é a mesma coisa. É muito menor. Por exemplo, quando você bate 1 milhão de plays, você é remunerado aí com $1.000, aí que dá 5.000 a 7.000 reais. Entendeu? Ou seja, mas foram 1 milhão de plays. Pô, você atingiu 1 milhão de pessoas para você chegar a 7.000 reais. Entendeu? Na época Sim. do CD, era só você vender 700 CD a R$ 10, entende? Era muito melhor, você remunerava muito melhor, entendeu? Imagina essa galera que tirou 30 mil CD, 40 Mas mil, aí a 100 gente mil está falando, cópias. assim, você fala assim, né? Na questão financeira, mas na questão de Sim, visibilidade, sim. né? Visibilidade ficou melhor, sim. Eu concordo com você que até o custo, né? Até o custo ficou menor também. Para você lançar um CD, você tinha que fazer 10 faixas. Poxa, 10 faixas, cada faixa era um valor de R$ 2.000. Mil reais cada faixa. Entendeu? Hoje você gasta com uma faixa só e você consegue trabalhar. Entendeu? Só que hoje também, hoje tá muito rápido, né? O povo quer ouvir a sua música e já tá esperando a próxima.
caraca, qual vai ser a próxima? Quando vai ser a próxima? Mês que vem tem a próxima e tal. Entendeu? Hoje a gente consome a música muito rápido. Qual que foi o seu recorde até o momento aí de acessos? De acesso foi no YouTube. YouTube é 1.900.000, quase 2 milhões agora. E Quase 2 como que a milhões no gente YouTube. faz para te ajudar a ter mais visibilidade? Mais acessos na Olha, sua música? A gente tem que fazer a nossa parte aqui também, hein? isso. Primeiro lugar, orando pela minha vida. Oh, é o primordial. Primeiro lugar. E segundo, você vai lá na Graça no YouTube, você vai botar Israel Soares, estou cuidando. Aí você vai me achar lá. Entendeu? No Spotify, Israel Soares, você pode me seguir no Spotify. E aí nos ajuda muito. Então, por favor, você que é ouvinte aí, ajude os artistas que você ama, que você gosta, principalmente aqueles que estão começando, os que estão no meio do caminho também, entendeu? Ajude muito, porque é um investimento alto, é difícil demais, entendeu? Mas você nos ajuda compartilhando, entendeu? Ouvindo muito. É um incentivo. Com certeza. Qual que deixa o seu Instagram também para quem quer compartilhar, assim, não compartilhar, mas acompanhar o seu dia a dia. Eu sei que Aham. você tem um leve humor aí, você faz uns vídeos Sim, sim. engraçados. Ora, no Instagram, cara, eu falo mais no meu dia a dia, mostro mais no meu dia a dia, como é que é meu devocional, como é que é na estrada. E só para você ter uma noção, eu fui domingo para uma agenda na data errada. Meu Deus do Eu céu, não era vi. naquele dia. Misericórdia, Deus. E lá eu brinco demais. É Israel Soares, @Israel Soares. Você vai me achar lá também. Ô No Israel, TikTok, você tá vindo do sul, né? Você fez uma caravana lá no isso, sul. Santa E Catarina, aí, isso. como foi bem recebido? Fui muito bem recebido. Olha, Santa Catarina é uma terra muito linda. Eu não tinha ido ainda em Santa Catarina, Balneário Camboriú. Muito lindo, adorei o povo de lá. Foi muito, muito bem recebido mesmo. A galera de lá é incrível. E quando que você vem pro litoral de São Paulo? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tá na agenda? Uma ligação eu vou, hein? Ô, Pastor Galhardo, o Então, senhor tá ouvindo? Pastor Galhardo, não tive o prazer de conhecer ele ainda, mas eu quero conhecer. Me chama. Esse mês de abril, eu acho que eu tô o pastor tá fechando comigo aqui ainda uma agenda, que é na época da Paixão de Cristo agora, na sexta-feira, entendeu? Mas vamos embora. Tô É muito sabendo, fácil, muito simples me levar. tô sabendo que você teve aí gravação nos estúdios em março. Eita glória, meu Deus do céu. Pode contar Poxa, foi uma alguma coisa? gravação, cara, foi uma gravação incrível. Que, mais uma vez, voltando no que a gente falou, sabe aquele sentimento de falar, caraca, cheguei. Poxa, foi essa gravação também, porque, poxa, o produtor foi o Wesley Santos, né? Eu entrei cantando, ó, no meu casamento, eu entrei cantando a música dele, entendeu? Só pra você ver um nível de tipo, caraca, poxa, o cara é um cara incrível, assim, pra mim, uma grande referência e tal. E o que eu tenho para dizer é que são 4 faixas, é um álbum, são 4 faixas, um EP, né? 4 faixas no estúdio. Cara, e tá muito, muito linda, muito lindo mesmo. Composição, tem composição minha com Samuel Messias, tem 2 minhas com Samuel Messias compostas, é, tem minha com o Pastor Duque, tem uma música lindíssima do André Freire também. Eu tenho certeza, certeza que o povo vai gostar muito. Muito. Spoilerzão, hein? Spoilerzão, spoilerzão. Então acompanhe muito lá no Instagram, no grupo VIP, que é de graça também. Então acompanha a gente aí. Essa gravação aí foi linda, minha amiga. Foi linda demais. Então 2025 promete. Promete, 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 Sabe promete. data de lançamento? Ainda tá aí no. Olha, ainda não tem data de lançamento porque faltou gravar 2 músicas ainda. São 4, eu gravei 2 porque eu cheguei no estúdio 10 horas da manhã e era 4 horas da manhã do outro dia e a gente estava no estúdio ainda, entendeu?
Aí eu tive que ir para Santa Catarina, fazer a turnê lá e tal. Aí eu não consegui gravar as outras duas. Mas eu acredito que em junho a gente já lança a primeira. Acredito. Israel, a gente chegou no final do programa. Deu Poxa, esse querida. perrengue aí de cair tudo aqui, mas graças a Deus a gente insistiu, você aceitou, a gente voltou. Claro, Eu te agradeço. Sabe por quê? que isso. Eu vejo a gente aqui muito parecido com a história que você contou lá no início, né? Dos sacrifícios que a gente passa, dos esforços que a gente precisa empregar, né? De entregar para Deus e falar assim, Deus, né? Olha aí para mim, né? Me enxerga Uhum. aqui no meio dessa multidão e fala que chegou a nossa hora de vencer. Então, ter você aqui é um incentivo. Eu acabei de ver aqui que você compartilhou a Aham, nossa aham, história. Eu falo assim, meu Deus, né? A gente nunca pensa que vai chegar. E é bom isso, porque aham. a gente revela que Deus é maior, né? E Sim, quando a gente sim. recebe um seguidor, a gente fala, uau, né? Estamos chegando, tá aos pouquinhos, mas a Não, gente está prontamente, chegando. poxa, desculpa aí te cortar, mas prontamente eu quis aceitar, porque primeiro que eu vi muita. Eu gosto de fuçar assim, o Instagram também para ver como é que é o trabalho e tal. Eu vi muito profissionalismo, eu vi muita vontade de vencer também. Eu gosto mesmo de participar dos amigos. Eu vou em podcast grande, podcast pequeno, aquele que começou agora, que está no meio do caminho. Eu tenho certeza que a hora vai chegar também, o investimento vai chegar, Amém. entendeu? E para mim é uma honra fazer parte desse processo. Não é o Amém. início, é o processo já, entende? Amém. O início você já passou. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, eu me sinto honrado pelo convite, de verdade. E com certeza já vamos marcar uma próxima, tá bom? Ô, Eu Glória! quero marcar um pessoalmente aí para a gente. Ô, Olha, Glória! olha só, vai ter um evento em São Paulo aí, eu vou estar no evento de São Paulo aí. Vai ter um evento grande aí em São Paulo aí, na capital, entendeu? Vamos conversando aí, E aí a gente, vambora, a vamos gente faz uma entrevista acertando. ao vivo lá para jogar no Instagram, a gente faz collab. Vambora, eu quero ajudar a crescer, quero fazer parte desse crescimento, desse meio do caminho aí, porque a gente vai se ajudando aí, tá bom? Muito Ah, sucesso para você. Um beijo para os ouvintes maravilhosos. Continue ouvindo, Deus, eu estou cuidando, Deus de milagres, as minhas canções. E tem uma canção também chamada Geração Eleita, para combinar com o podcast Geração Eleita. Vai lá no álbum Exército de Cristo, tá lá uma posso música. pedir uma palhinha? Pode, com certeza. Você que manda. Ó, eu vou pedir para você deixar um recado final pro pessoal que tá ouvindo e depois você dá uma palhinha do Geração Eleita? Tá bom, tá bom. Vamos lá. É, a mensagem final é: cara, acredite naquilo que Deus te deu. Você não precisa de uma aprovação de alguém, porque você é a escolha de Deus. Ser a escolha de Deus basta. Porque quando você é a escolha de um homem, o homem que te escolheu, ele pode te tirar, ele pode te rebaixar, ele pode simplesmente te desescolher, mas o Deus que escolheu, ele não erra nas suas escolhas. Então, vai para cima, acredite, vai dar certo. Toda crise passa e vai acontecer em nome de Jesus, vai acontecer. Quando Moisés ele morre, perdão, e quando Moisés morre e Deus vai escolher um substituto chamado Josué. Josué, quando ele é escolhido, ele está chorando e se lamentando pela morte de Moisés. E ele se sentia incapaz e a palavra do Senhor veio para ele assim: Josué, esforça-te, para de chorar, levanta, se levanta aí, porque o mesmo eu fui com Moisés, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Josué se sentia incapaz, mas ele era a escolha de Deus. Deus provou que ele era a escolha dele. Então, acredite no Senhor, acredite na promessa, na palavra dele, em nome do Senhor Jesus.
Geração eleita, vamos lá. Não posso vacilar, Jesus está voltando. A terra está um caos, o tempo está acabando. Eu não posso parar, eu tenho que pregar o evangelho. Vou anunciar as profecias se cumprindo pelo mundo. É pai matando filho, isso é um absurdo. A fome e a miséria só estão crescendo. A natureza chora com desmatamento. É agora que devemos nos unir e lutar contra o que não vemos. De joelhos estaremos. O meu Deus é mais forte, juntos venceremos. Somos geração eleita, nada vai nos parar. Temos que avançar. Fomos escolhidos por Deus. Ele não desampara os seus. Ô, Glória! É. Israel, muito obrigada. Deixa eu me despedir aqui do meu público, aqui do pessoal do Geração Eleita. Pessoal, até amanhã. Amanhã a gente está de volta às 16 horas. E olha, é só coisa boa que tá vindo aí por abril. Deus preparou coisa nova. Então fique aí. Amanhã às 16 horas eu tô de volta. E obrigada pela sua audiência. Eu sei que tem muita gente aí ouvindo. Vai lá seguir Israel, vai lá ouvir. Vai lá ouvir, vamos lá, vamos fazer, vamos crescer, vamos engajar, porque o sonho dele, ó, tá muito perto de acontecer, a gente precisa fazer parte disso. Tchau, tchau, povo! Irmão! Pô, foi benção, cara, foi benção. Poxa! Tem que chorar aqui também, isso é terrível, poxa, foi benção demais.